Para completar essa primeira parte, nós vamos falar sobre o lote econômico. Quando você está realizando o cálculo do planejamento da produção, você tem que observar uma variável adicional que não foi vista até agora, que é o lote econômico. Então veja só, nós podemos considerar que o lote econômico é a quantidade ideal de material a ser adquirida ou produzida em cada operação de reposição de estoque. Então, o lote econômico ele vai se aplicar tanto à produção quanto à compra de materiais, onde o custo total de aquisição ou de produção, bem como os respectivos custos de estocagem, são mínimos para o período considerado. Então, nesse ponto, nós vamos falar sobre o lote econômico do ponto de vista da produção. Imagine que você está produzindo um produto. Imagine que você tem aqui um determinado equipamento onde você vai realizar o processamento do produto, um tanque, por exemplo, e que esse tanque ele tenha uma capacidade máxima. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos que esse tanque ele tem uma capacidade de produção de 1.000 unidades. Bom, aqui você tem duas questões. Você tem o custo variável para se produzir cada uma dessas unidades, R$ 2,00 por unidade. Você tem um custo fixo, que aí envolve o custo das instalações, a energia elétrica e assim por diante, de R$ 500, hipoteticamente falando. Então, se nós pegarmos essas 1.000 unidades e diluirmos, né, o custo variável e o custo fixo, nós vamos chegar a um custo por unidade, por exemplo, de R$ 2,50. Bom, qual é o problema do lote? Você pode fazer 1.000 unidades, mas imagine que você faça um pouco menos. Vamos imaginar que você projete fazer 500 unidades. Bom, não tem problema porque o seu custo variável ele continua o mesmo. Você produziu menos, mas em compensação você está gastando menos. Porém, o seu custo fixo, independente de quantas unidades você produz, de uma unidade até 1.000 unidades, você continua gastando R$ 500. Neste caso, se nós produzirmos 500 unidades, o nosso custo por unidade ele sobe, ele vai para R$ 3,00. Ou seja, eu não estou aproveitando a capacidade máxima daquilo que eu posso produzir. Então, sempre que nós fizermos o cálculo do PMP, nós temos que levar em consideração essa variável do lote econômico. Então, indo para o nosso exemplo, aqui nós temos uma terceira visão do cálculo do PMP. Nós temos os mesmos períodos, o estoque. Então, repare que antes aqui nós tínhamos uma produção de quanto? 390 unidades. Nós estamos mantendo o mesmo estoque de segurança, de 10%. Só que reparem, nós temos uma variável adicional, que é o lote. Quando eu produzo, neste exemplo, eu estou produzindo de 100 em 100 unidades. Logo, como é que eu faço? Se eu estava produzindo 390 no meu exemplo anterior, eu tenho que buscar o próximo múltiplo de 100 unidades, que neste caso você vai arredondar então para 400 unidades. Quando você produz 10 a mais, o seu estoque final, que antes era de 40, ele passa agora para 50. E reparem, todos os próximos períodos, a partir de agora, eles sempre terão as suas produções com múltiplos de 100 unidades. Se por acaso eu mudar aqui, a partir de agora, o meu lote múltiplo ele não é mais 100 unidades, ele é de 200 unidades, reparem que todas as minhas produções elas passarão a ser múltiplos de 200. A mesma coisa se eu fizer múltiplos de 50 e assim por diante. Então, esse é o fundamento do cálculo do PMP utilizando os lotes econômicos. Então, novamente, você pode pegar ambientes produtivos que pode produzir unidade a unidade, onde o lote econômico seria 1. Ok, eu tenho total liberdade de produzir na medida que eu quiser, mas a partir do momento que eu tenho uma multiplicidade, ou seja, eu tenho algum equipamento que me obriga a produzir em lotes, basta que eu jogue então aqui a quantidade desejada, que ele automaticamente vai calcular para você, ok? Então, com isso, a gente finaliza essa parte do PMP. E na próxima aula, a gente vai falar de MRP. Até lá, tchau, tchau.